Olá, queridos, graça e paz, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante. Eu estou aqui junto com o Leandro Xing. Ele é dono da academia onde eu frequento, mas ele também mexo com inteligência emocional, PNL. Eu conversei um pouco com ele, é muito interessante tudo que ele estava me falando. E o que você faz vai de encontro a uma cura emocional mesmo, né? Sim. É o que eu sempre falo, quando meus clientes que vão lá, eu atendo, eu sou terapeuta, né? E eu sou a parte de educação física também, né? Sou formado em educação física há mais de 25 anos. E eu focava muito no corpo. E eu esqueci um pouco de lado da mente, né? E até vocês que são nesse canal religioso, né? Sim, é um canal mais espiritual. Espiritual. Então, para você ter uma vida plena, é corpo, mente e espírito, né? Então a gente vai sempre focar mais em uma coisa só e isso esquece da outra. Então esse é um erro que nós temos. Então a partir do momento que você começa a expandir a sua consciência e começa a observar que você precisa de mente, corpo, espírito para você ter uma vida plena, você começa a desenvolver como ser humano aqui na Terra, né? Por isso é interessante, quando eu comecei a estudar a mente humana, que eu só focava no corpo, para ter um corpo perfeito, eu percebi por mim que depois que comecei a estudar a mente humana, eu tinha um problema emocional. Para poder mostrar para as pessoas que eu tinha que ter aquele corpão, eu precisava mostrar para as pessoas, eu fui lutador de karatê, e aí que eu consegui observar que aquela luta representava aumentar a minha autoestima, para combater os meus agressores, que quando eu era criança eu levava muito bullying. E depois de 20 anos, lá na sua mente, ele fica gravado isso e você replica isso todos os dias para mostrar para as pessoas que você precisa, que você é mais forte que todo mundo. Porque lá como criança, ou sua criança interior, eu sempre falo isso, uma criança interior que em todo mundo nós temos, ele grita, ele berra, que a turma fala que é o nosso ego. E isso que você, quando você começa a expandir a sua mente, você começa a enxergar a sua criança. E quando você enxerga a sua criança, você fala assim, não, fica quietinho aí que agora não é momento de você ficar de birra, brigando, batendo contra as opiniões dos outros, que tem muito na internet, vamos dizer, política, mesmo religião, às vezes as pessoas brigam uma religião contra a outra. Por quê? Isso tem lógica? Não tem lógica. Cada um escolhe o que quer na sua vida. Só que as pessoas brigam. É esquerda contra direita. E não respeitam, porque falta trabalhar essa parte da mente. Emocional. Emocional. E é tudo aqui. E eu sempre falo pra ele, Xing, que eu sou mais focada no espiritual, mas eu sempre falo que a gente tem que ter equilíbrio. Sim. Tem que cuidar do físico, tem que cuidar do espiritual e tem que cuidar da mente. Só que, às vezes, eu acredito que só o espiritual não é o suficiente. Por exemplo, eu tenho um problema. Sim. Eu quero muito emagrecer 10 quilos. Certo. E eu sei que eu tenho abstinência de doce. Eu não tenho domínio próprio, eu não consigo. E por mais que eu ore, eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, entendeu? Aí que entra a estratégia da mente, aí que entra a inteligência emocional, aí que entra a PNL, que são estratégias para... Primeira coisa, você tem que aprender como a mente funciona. Quando você sabe como a mente funciona, você tem recursos para você mudar esse caminho desse pensamento. Porque todo pensamento, a sequência assim, todo pensamento se transforma num sentimento. Todo sentimento se transforma num comportamento. E se você repete isso várias vezes, se torna um hábito. Olha. Então, por exemplo, se você tem um pensamento negativo, uma crença, eu falo uma crença limitante, que faz você sabotar a sua dieta, a sua alimentação saudável, que você quer emagrecer, por exemplo. Eu quero emagrecer, que nem a Dani, quero emagrecer 10 quilos, mas não consigo porque eu me auto-saboto. É auto-sabotagem. Porque você pensa, e quando você pensa, você sente. Quando você vê o doce. Ao doce, sente aquela sensação de prazer. E aí o comportamento qualquer? Catar o doce e comer. Fica igual um bicho selvagem. Por isso, tá vendo? Pensamento, sentimento, comportamento. Aí você faz 1, 2, 3, já vira um hábito. E quando vira um hábito, é automático. Bateu o olho, sente, pega e come. E você às vezes tem pessoas que têm compulsão alimentar por doces, que a pessoa come o doce e não percebe que comeu doce. De tanto automático que tá. É um vício. É um vício, que nem um vício de tomar álcool, cigarro, um vício de drogas, só que é um vício de doce. É a mesma situação.
Tanto é que tem várias comprovação científica que o açúcar vicia mais que a cocaína. E estimula o mesmo lado do cérebro quando se cheira uma cocaína. Meu Deus. E quando você fica comendo açúcar, tudo açúcar, você percebeu que vai tentando aumentar a quantidade de açúcar para saciar aquele prazer? Já viu aquela pessoa que coloca um cafezinho assim, coloca umas 2, 3 colheres de açúcar de sopa e a pessoa fala, nossa, não adoçou? E o negócio parece que está melado, porque o cérebro não está conseguindo mais atingir aquele prazer que ele sentiu quando ele tomou a primeira vez café com açúcar. É onde entra o vício. É onde entra o vício. A dependência. A cocaína é a mesma coisa, o álcool, a cocaína o cara vai lá, cheira uma carreirinha, depois o efeito é bom. Depois tem que cheirar 2, 3, 4, 5, aí tem que mudar de droga porque tem que ser mais forte. Mais forte. E assim vai. O açúcar é a mesma coisa. Meu Deus. Então, se você entra nesse ciclo vicioso do açúcar, muito difícil sair. Eu tô nesse ciclo, Chico. E por isso, quando você conseguir dominar esses pensamentos que são relacionados às crenças que você tem, por exemplo, a Dani mesmo quer emagrecer, e começar a jogar na mente dela, mas é difícil perder 10 quilos. É muito trabalhoso. Tem gente que coloca isso na mente. E eu vou falar para vocês de coração, a mente e corpo é uma coisa só. A sua mente, o seu corpo, tem que ser congruente àquilo que você pensa. O que você pensa de você todos os dias? Quando você acorda, o que você pensa? Que vai ser legal o dia? Ou preguiça? Ou é difícil meu trabalho? Odeio meu trabalho? Odeio meu patrão? Eu ganho pouco? Essa vida é difícil? O que você está jogando para você mesmo, o seu corpo vai ser congruente. Tudo que pensa, você sente. E aí automaticamente você fica desanimado. Já acorda ruim. Já acorda ruim. E aí você começa a reclamar, aí vira um ciclo vicioso também. Reclamar, as pessoas negativas, né? Sim. E aí vai. E aí essas pessoas negativas começam a influenciar as outras pessoas que estão do lado. Já percebeu isso? Uhum. Aí você fala que é energia. Eu falo energia mais sugestão que ele está jogando todo dia para você e você acaba, é verdade, hoje o dia tá feio, tá nublado, é meio triste mesmo. Aí você começa a absorver isso. Isso tá ligado com depressão também, Chico? Tudo. Depende como você foi criado. Eu sempre falo, se a pessoa tem um problema emocional, a pessoa não nasce com esse problema. Né? Ninguém nasceu com problema de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, angústia. Nós nascemos livres de tudo isso. Nossa mente é que nem um HD interno de um computador vazio. Só que com o passar dos anos, quem foram as primeiras pessoas que ensinou você o que é vida, o que é amor? É seu pai, é sua mãe. E ali ele começa a colocar dentro do seu cérebro o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Só que você vai absorvendo aquilo como uma esponja. Você não sabe criticar, isso é bom, isso é ruim para mim, porque criança não tem isso. A partir dos 7 anos que a consciência começa a criar e você fala, isso é bom, isso é ruim. A partir dos 7 anos. Uhum. Então dos 7 anos até a barriguinha da mamãe, a turma fala, mas como na barriga da mamãe? Barriga da mamãe, a criança está absorvendo também. O que a mamãe sente, o que acontece com o casal, com o papai, se briga ou não briga, se o papai falou alguma coisa quando a mamãe engravidou, porque a partir de 4 semanas de gestação, tem uma mente chamada mente subconsciente, ela já começa a gravar tudo que está interno, externamente lá fora da mamãe. O exemplo que eu dou para vocês é que uma vez eu tratei uma cliente que se sentia rejeitada, ninguém gostava dela, achava, nossa, ninguém gosta de mim, por que eu sou assim? Mas isso é uma crença que ela foi criada. E aonde ela adquiriu? Na barriguinha da mamãe. Como? Quando ela engravidou, ela comentou pro papai. Naquele momento, o papai falou assim, não queria ter criança agora, não é legal agora. Vamos abortar? Ela se sentiu rejeitada. Ela se sentiu rejeitada. Já escutou. Nossa. Mas ela não tem a consciência, mas ela tem o sentimento. Eu tenho uma filha de 3 anos. Eu sei que ela não tem aquela consciência que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado. Mas tudo que ela absorve hoje de felicidade ou de tristeza, quando ela for adulta,
ela vai replicar isso. Então, tem gente que fala assim, por que você levou sua filha, por exemplo, no parquinho? Ela não vai lembrar do parquinho. Não importa que ela não lembre do parquinho, mas ela vai sentir felicidade quando tá perto de mim. Então, toda vez que... Nossa, isso é muito forte. Toda vez que eu estiver perto dela... Você falou isso agora, até arrepiou. Caramba, porque nossa, eu nem imaginava isso. Não é o parquinho. É porque aquele sentimento que ela absorve é gravado na mente dela, isso vai levar ela como adulto. Nossa! Então, por isso que a turma fala, aproveita quando sua filha é criancinha, porque depois fica mais velha, adolescente, não quer nem ficar perto do papai, né? Mas ela vai estar guardada no coração dela, aqui na mente, aquela sensação boa. Nossa, isso é muito incrível. Que a mente grava. Eu falo, a mente é muito poderosa. A partir do momento que você começa a entender como a mente funciona, você começa a arrumar caminhos para você desviar daquela coisa ruim da sua vida, que nem a Dani falou que tem aquela compulsão alimentar. Lógico, dependendo da emoção que você tiver for muito pesada, tem que ser uma terapia mais profunda. Mas tem várias técnicas simples que você pode usar dia a dia que você vai mudar esse seu mindset, esse humor e essa conexão que você tem negativa e muda para positivo, assim, que nem uma chave, assim, pá. Eu tenho problemas com autoestima. Então, pode ser que seja lá no passado. Quando era criança, quando hoje nem tanto, mas eu sempre tive. Hoje eu tô mais de boa, mas uma vez ou outra eu ainda me olho no espelho e não gosto muito. Não, mas isso todo mundo tem o brasileiro acho que tem um pouco mais, viu? Eu morei nos Estados Unidos, eles são muito mais autoconfiantes. Olha! Eu morei nos Estados Unidos, eu achava eles até um pouco arrogantes. Mas no fundo eles estão certos. Porque eles falavam assim, eu sou bom. Eles falam pra ele mesmo, eu sou melhor. Tá certo, né? Tá certo. É que a gente tem essa nossa cultura, por isso estou falando, depende muito como você foi criado, a cidade que você foi criada, a casa, né, o pai, a cidade, o bairro, o estado, o país, influencia a gente que nós pensamos. Então, nós não gostamos desse jeito de que os americanos pensam, mas para eles isso é normal. Nossa, é uma coisa normal, né? É uma cultura. Então, para eles isso aí é bom. Agora, não seria bom a gente ter um pouquinho dessa autoconfiança? Eu acho que tem que ter. Porque isso que faz você crescer na vida, que vai dar certo, eu vou fazer que vai dar certo. Porque o brasileiro vai fazer, vou fazer, mas... Aí começa só pensando no negativo, né? Será que vai dar certo? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo. E você fica nessa crença, sabe o que acontece? Você não faz. Ninguém faz, você sabe disso. É verdade. Aí você acaba arrumando desculpas. É a famosa procrastinação, né? Como desculpas para não fazer. E o Brasil, em questão de parte emocional, o Brasil é o país em primeiro. O Brasil é em primeiro lugar, alguma coisa, né? Em ansiedade no mundo. Meu Deus do céu. É verdade, coisa ruim, né? E o quinto país mais... E é um lugar tão bonito, né? É um lugar tão bonito. E o quinto país mais depressivo do mundo, é o quinto. Tá no quinto lugar. Nossa. No mundo inteiro, hein? E a depressão... 90% é ligado ao emocional, né? Sempre ligado ao emocional. Sempre ligado ao emocional. Como que a pessoa adquire? É ver a vida dela, como é que ela adquiriu. Às vezes problemas familiares, às vezes pai e mãe, às vezes, né? São N fatores que vão somatizando no seu cérebro. E aí você pode perguntar, mas como assim antigamente eu posso... Uma coisa antiga, uma coisa que aconteceu lá antigamente, eu vou sentir depressão hoje. Sim, porque, como eu te disse, a nossa mente ela faz uma função só, nos proteger. Ela não foi feita para nos deixar a gente feliz, sabia? Foi a gente para nos proteger. E por isso que nós estamos vivos até hoje. Nossa. Porque quando você vai atravessar a rua, a primeira coisa que você pensa é vou olhar para os dois lados. Se a gente fosse só pensar na felicidade e não tivesse essa mente que te protegia, você atravessar a rua sem olhar para os lados, porque você é muito feliz, tô nem aí, vai passando. Por isso que nós somos essa tendência. Ansiedade é uma coisa normal, gente. Por isso que vocês estão vivos e você olha para os dois lados da rua, porque você prevê alguma coisa. Eu vou olhar dos dois lados porque eu posso ser atropelado. Isso nos protege. Mas o excesso de proteção, esse medo que pode acontecer em excesso, se vira um transtorno de ansiedade. E aí que não pode acontecer com a gente. E aí que tem que fazer terapia. Tem pessoas que têm crise de pânico também, né? Crise de pânico é o máximo de ansiedade, cara, é muito medo. Tem pessoas que infartam e não tá infartando e sente que tá infartando. Porque o corpo entra no estado de luta e fuga. Meu Deus. Toda vez que você... É o que você acabou de falar, fuga. Luta e fuga. O seu corpo entra no estado de defesa.
como a mente quer te proteger, então ela está pressupondo que vai acontecer alguma coisa, ela aciona todo o seu sistema de defesa do seu corpo, com hormônio, com adrenalina, noradrenalina e cortisol, para você ter energia para enfrentar aquilo que vai acontecer. E vocês estão na imaginação. Por isso que eu falo que o poder da imaginação é poderosa. Porque quem é depressivo, quem é ansioso, quem tem fobias, está no mundo da imaginação. Porque não está acontecendo. Uma pessoa depressiva, que aconteceu no passado, já foi, mas não está acontecendo. É verdade. Mas por que a pessoa traz no agora aquela sensação? Por que o cara bate em pânico? Mas não tá, nem chegou a entrar dentro do carro, o cara tem pânico em andar de carro, mas nem entrou no carro, só de pensar em entrar no carro já... Olha a imaginação que nós temos. E vocês estão, certamente, num transe negativo. E por que você não pode usar essa imaginação para o positivo? Aí que está a jogada. Nossa, muito legal. Eu achei muito da hora, eu tô aqui assim, ó. Por que não usa essa imaginação para o positivo? Já que você sabe que essa imaginação negativa te traz mal fisicamente, por que você não joga essa imaginação positiva e sentir bem? É a mesma coisa. E aí que entra a terapia, entra a inteligência emocional, entra a PNL, entra a hipnoterapia. E qual é a proposta desse seu trabalho? Você pode dar um exemplo para a galera de como que você faz? Pode, posso. Na verdade, como eu trato várias pessoas e vários tipos de problemas emocionais, e a minha especialidade hoje é emagrecimento, posso falar para o seu emagrecimento, que nem você está começando já a falar aqui. Vamos dar exemplo do emagrecimento, tá? Então a pessoa que quer emagrecer, por exemplo, primeiro tem que tirar toda a parte emocional que está atrapalhando a vida desse cliente. Por exemplo, você vai no serviço você briga com o seu patrão. E você, antes daquele dia, você planejou, hoje eu vou fazer a alimentação assim saudável, eu vou comer isso, a tal hora eu vou comer isso. Você preparou tudo bonitinho, porque você está fazendo uma reeducação alimentar para emagrecer. E às 8 horas da noite eu vou para academia, e eu vou treinar, e meu dia vai ser bom. Só que se chegando lá no trabalho, o seu patrão está virado no giraia, que fala, tá bravo e desconta em você. O que acontece com o seu humor? Acaba com o seu humor na hora. E muda todo aquele sistema, né? Luta e fuga, adrenalina, noradrenalina e cortisol. E quando acontece isso, você acaba ficando estressado. E quando você fica estressado, todo aquele planejamento que você fez naquele dia, você acaba meio deixando de lado. E aí na hora, com o cortisol no sangue, a tendência é você buscar alguma coisa que traz prazer. Mais rápido. O que é? Açúcar. Doce, coisa gordurosa, ou cigarro, ou bebida. Tem gente que vai beber depois do trabalho, está estressado, ou vou pro cigarro porque estou nervoso. E tem gente descontando no açúcar, que é o mesmo vício, só que são vícios diferentes, mas é a mesma situação. E a pessoa precisa daquilo para poder aliviar. Então todo aquele planejamento que você fez para o emagrecimento vai por água abaixo, naquele dia. Agora imagine a pessoa que vai todo dia para o trabalho e fica estressada. A pessoa vai conseguir fazer? Não. Não vai conseguir. Mas você falando, eu tô me vendo. É. Porque, Xing, eu sou muito estressada. Sim. E todas as vezes que eu passo por um momento de nervoso, eu faço 1000 planos e aí eu não consigo concluir nada. Você tá falando, eu tô me identificando total com tudo que você tá falando. É porque a mente vai fazer... Porque a mente, quando ela vê uma coisa ruim, que essa luta e fuga, ela precisa colocar alguma coisa que dá prazer no lugar dela para poder aliviar aquele momento. Normalmente é o açúcar, é o cigarro... eu não bebo e não fumo, então eu corro pro açúcar. Vai pro açúcar. Nossa. Tem gente que vai pra droga também. Pô, maconha, né? Pra ficar calmo. Tem muitos relatos disso. Mas todos são vícios. E vocês não percebem. Então, o primeiro fato no processo do emagrecimento saudável, um emagrecimento definitivo, é você quebrar esse estresse. Não deixar liberar muito cortisol no sangue. E aí você consegue dominar e você consegue fazer sua dieta naquele dia, ir para o trabalho, treinar. O certo, tem gente que tem gente que faz, tipo, tudo que é excesso, tá, faz mal. Né? É tudo equilíbrio, bem o que você falou.
Tem gente que quando fica estressado, a primeira coisa que ele vai pra academia fazer exercício. Tem gente que faz assim, o vício dele é pra academia. Tem gente que é viciada. Eu queria ter esse vício. Mas tem gente que é viciada. Só que, olha que legal, é um vício bom. Só que o excesso também não é bom. Ele tá fugindo da situação. Entendi. É uma fuga. Só que não resolveu. Não vai resolver a situação. É que nem o cara que foge pro açúcar, por exemplo. Aí vai ter 2 problemas. Uma, que o patrão não vai mudar o jeito dele. O problema vai estar lá. E segunda, você vai engordar porque você acabou com a sua dieta. Quer dizer, vai ter 2 problemas em vez de um. Só o patrão vai ser o açúcar e acabar com a sua dieta. Tem sentido isso que eu não falo pra você? Tem sentido, não tem? Tem, claro que tem. Então, é realidade. O que vocês precisam fazer conscientemente é quebrar esse ritmo, quebrar esse padrão que você tem. Toda vez vai lá descontar no açúcar por causa do patrão, por causa da situação, por causa do dinheiro, por causa de qualquer coisa negativa que aconteça na sua vida. Você tem que quebrar. E você tem condições, tem ferramentas, tem condições, tem vários tipos de tipo meditações e coisas para você ter mais controle mental. Isso é inteligência emocional. Como você lida com as suas emoções. E quais as ferramentas que você Tem vários tipos de ferramentas que dá a usar no PNL que você vai quebrar isso. O que eu falo da hipnoterapia, que eu sou também hipnoterapeuta, é que muita gente tem esse preconceito tem um tabu. Desse tabu, esse preconceito. Porque eu vou ser sincero para vocês, eu também tinha esse preconceito, eu não acreditava. Primeiro, eu não tinha esse preconceito, mas não acreditava. Eu não acreditava mesmo. Eu sou uma pessoa São Tomé, só acredito vendo. Uhum. E quando comecei, a primeira vez que vi a hipnose, aquele hipnose de palco, aquele que cola a mão, tira a voz, não sei o quê, eu falei, isso aí é uma balela, isso é combinado, isso é mentira. Mas só fiquei curioso, porque eu era lutador, era muito ansioso antes da luta, e quando eu vi a primeira vez, o hipnólogo falou que aquilo seria bom para quem pessoas tinham ansiedade. E ficou isso na minha mente. E deixei quieto, era lutador, e quando eu fiquei mais velho, eu tava de boa, mas quando apareceu o Pyong Lee, quem conhece o Pyong Lee? Conheço. No YouTube eu vi ele, e eu falei, nossa, de novo, mas será que é verdade? E fiquei naquela dúvida, né? Aí eu falei, vou atrás pra ver, eu comecei a estudar. Aí comecei a fazer o curso de hipnoterapia de rua, essas de brincadeira. E comecei a testar na minha academia, fazer testes na minha academia. Se você quiser fazer um teste comigo? Depois eu vou fazer. Eu nunca fiz, deve ser legal. Aí começou a dar certo com meus professores. Aí mesmo dando certo, eu colocava coisa na minha mente e falei assim, será que é verdade? Mentira isso aí. Será que está acontecendo mesmo? Ou ele está mentindo para poder me agradar? Eu ficava, olha como as crenças, né? Isso é uma crença, você não acredita, sim. Você está vendo, mas não está acreditando porque você tem aquela mente... E é tudo pelo poder da mente, tudo né? Pelo poder da mente. Não sou eu. A galera pensa que nós pensamos que sou eu, quem que é o hipnólogo que vai controlar a sua mente. Tem um preconceito, porque algumas pessoas que não conhecem, como eu não conheço sobre isso, pensam que isso tem algo espiritual envolvido, não sabe? É tudo ciência. É tudo ciência, comprovado. Sim, por tudo que você está falando, dá pra ver que é 100% mente, totalmente psicologia. É psicólogo, é tudo parte mental, é tudo neurônios, como a mente funciona. Quando você começa a entender como a mente funciona, você vê que a hipnoterapia, a inteligência emocional, PNL, tudo isso... É para ajudar. É para ajudar e dar resultado. Mas, lógico, não depende do hipnólogo, hipnoterapeuta, depende do cliente, tá? Se o cliente quer de verdade mudar essa sugestão que está gravada, essa crença que está gravada, esse hábito, que para mim tudo é hábito, tá? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, compulsão, é um hábito que o seu cérebro encontrou e como ele quer economizar energia, ele vai repetir isso várias vezes, mesmo que seja negativo, porque você está passando... Economizar energia? Como assim? Porque é o seguinte, nossa mente, ele grava as coisas para economizar energia. Por exemplo, você pensa para escovar o dente? Não. Então, ele faz automático. Nossa. É um hábito. Então a nossa mente é preguiçosa? Ele grava para economizar energia. Ele vai deixar energia para a mente consciente pensar. Por exemplo, para dirigir um carro, por exemplo. Quando você começou a aprender a dirigir um carro, era a mente consciente dirigindo, porque você tem que pensar, apertar a embreagem, acelerar, marcha, brecar, olhar para o retrovisor, é muita coisa, dar seta, ligar o para-brisa, tudo isso ao mesmo tempo. Na hora é muita coisa. Porque você está aprendendo, a sua mente consciente está lá observando tudo para ver, pensa aqui, pensa lá, e fica muita coisa ao mesmo tempo e fica muito confuso.
A partir do momento que isso começa a se repetir, a sua mente entende que isso é importante para você e você vai fazer direto. E quando ele fala, isso vai ser importante para Dani, então eu vou colocar isso na mente subconsciente com um hábito. Pum. Quando ele coloca, vira automático. Gasta menos energia para você dirigir. Entendi. Aí você pode dirigir com a mente subconsciente, que virou hábito, e a mente consciente você pode pensar na vida. Nossa, tenho que pagar a conta amanhã, o que eu vou fazer? Não é assim? Uhum. E é automático, né? E você tá pensando e você tá dirigindo. Olha, duas coisas ao mesmo tempo. Só que por isso que a mente, ele quer economizar as energias. Tudo que ele repete, ele vai gravar como fosse uma verdade para economizar energia. Isso que acontece com a pessoa que tem depressão. Entra no automático. Entra no automático. Passa uma vez, passa duas vezes, vai alimentando, vai pensando, vai sentindo, vai pensando, vai sentindo, vai pensando, vai sentindo, e a mente fala, ah, entendi, vira automático. Meu Deus, é uma autodestruição. E aí fica no automático. Mas tem gente que é positivo, vira no automático também. O cara super autoestima, confiante. Essas pessoas que são muito confiantes, você vai ver, é automático também. Você pode falar uma coisa negativa para essa pessoa confiante. Não abala. Ele fala, tranquilo, pode deixar comigo. Não, deixa comigo, vai dar tudo certo. Tem gente que é assim, tem poucas pessoas, mas tem pessoas que são assim. É verdade. Mas a maioria é negativa. Será? E toda vez que você faz isso, você está jogando um sinal para dentro da sua mente, você está reforçando aquele hábito negativo ficar mais forte. Por isso que a pessoa que está depressiva, ansiosa, ela vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque você está reforçando, você está treinando. É um treinamento. E você tem que parar de treinar e treinar outra coisa. Tirar o foco dali, né? E começar a focar em outra coisa positiva para você destreinar aquilo que estava te incomodando. Isso, falando em neurociência, é caminhos neurais, sabia? Toda vez que você aprende uma coisa, você forma um caminho neural no seu cérebro. Os neurônios. Quem não sabe dos neurônios, né? Começa neural. Só que quando você começa a sempre acionar aquele caminho neural, as conexões vão ficando mais sensíveis e vai acumulando mais neurônio. E vamos dizer que vira uma avenida neural. Então só de você, qualquer coisa que lembre, ele aciona aquele caminho neural e você sente aquela sensação de ansiedade, depressão. Isso falando da emocional. E qual que é a minha função? É atrofiar, abafar esse caminho neural e fortalecer o caminho neural, por exemplo, da paz, da tranquilidade, da felicidade. Porque tá lá, só que tá pequeno, fininho. E esse aqui tá assim. Então você tem que abafar, se conectar desse e conectar esse e fortalecer esse. É um hábito. O hábito faz ficar... Sim, forte. Sabe por que eu concordo com você que, tipo, nem tudo é espiritual mesmo e a mente, ela é muito poderosa? Porque eu mesma, mesmo sendo muito espiritual, eu já tive momentos de depressão. Sim. E eu conheço pessoas que eram pregadores mega espirituais e se mataram, se suicidaram. Eles estavam meio que camuflando, estavam se escondendo. Camuflando, né? Então é um assunto muito importante, é muito necessário mesmo. Leandro, você tem muitos clientes, né? Teve algum caso de alguém que chegou até você e você viu que a situação estava bem difícil, mas mesmo assim teve algum resultado? Teve vários, mas uma que chama bem a atenção, assim, que já está quase 2 anos que eu tratei essa pessoa, era uma mulher que, na verdade, o marido dela veio a mim pedindo, pelo amor de Deus, que ela tentou se suicidar 3 vezes. Suicídio. Nossa, aí é Tava pesado. com depressão profunda mesmo. Tentou se enforcar, tentou cortar os pulsos, tentou se pular no rio para se afogar. Chegou no momento do ato, mas alguma coisa segurou ela, sabe? Ela tem filha criança, pequenininha, acho que ela pensou na hora e meio que desistiu, mas ela estava ali, não estava aguentando mais. Na verdade, o suicida, ele não quer se matar, né? Sempre assim. O suicida quer matar a dor, que incomoda muito. Normalmente, essa cliente, ela tinha uma pressão no peito tão pesada, ela falava, era uma pressão muito forte no peito, que ela falou que ela não aguentava mais se lidar com aquela pressão. Então, ela quer se livrar daquela dor. Então, o que ela pensa? Eu vou me matar e acaba com a dor. Né? Esse é o que o suicida pensa. Normalmente é isso. Então, quando ela veio a mim e fiz a terapia, a hipnoterapia, o que era o problema dela? Ela foi abusada sexualmente. Na infância? Na infância. Só que ela não lembrava. Ela tinha depressão, mas não lembrava. Nossa.
já tinha depressão. Lembra que eu falei na infância, às vezes acontece e as pessoas não lembram? E a mente, ela quer te proteger, às vezes ela camufla, ela não faz você lembrar. Mas o sentimento fica. Lembra que eu falei da minha filha, quando ela vai sentir coisa boa? Sim. Porque então, mesma coisa. Sente o ruim também. Sente ruim também. Só que ela sentia uma depressão e não sabia por quê. Por que eu sou depressivo? Eu sou casado, tenho minha filha, eu amo minha filha, eu tenho meu marido, eu tenho uma família boa, eu não estou passando fome, eu estou bem. E por que eu tenho depressão? Ela não sabia por que eu tenho depressão. Só que lá na mente dela, lá no subconsciente, onde grava tudo na sua vida, que eu falei para vocês, que vira um hábito, estava soltando aquela sensação ruim, porque ela foi abusada, só que ela não lembrava. Mas como que ela descobriu? Como que ela lembrou? Foi pelo tratamento? Não, olha que coisa incrível. Quando ela chegou nesse ponto de suicidar, porque estourou a depressão. Por quê? Porque ela viu o cara na rua. Nossa! E viu ele velho. Na hora que ela viu, a mente falou, pá, esse cara te abusou. Nossa! E ela lembrou toda a cena que ela tinha 6, 7 anos, o cara abusando dela. E o cara tá velho hoje, né? Ela já era uma moça e o cara meio velho, mas a mente trouxe à tona toda aquela lembrança naquele ato. E aí ela entrou em depressão profunda, querendo se matar. Aí nesse momento fizemos a terapia, que é a hipnose, que às vezes eu uso regressão, até a pessoa regressão a volta à vida passada, pensa que é uma coisa sobrenatural. É bom você falar, pra quebrar tabu mesmo, vou dar um exemplo para vocês. Regressão nós fazemos todo dia, tá? Eu tô uma pesquisa de regressão, você vai sair daqui, vai aparecer lá no passado e você vai estar lá vendo tudo e vai acontecer, nossa, eu estou aqui, parece filme, né? Não é? É, o que a gente vê no filme parece, não é? É tudo lembranças, tá? Então, como que é uma regressão? Por exemplo, quando você escuta uma música que você gosta muito, você não remete a uma coisa do passado, às vezes? Sim, perfume também. Regressão. Já fez regressão. E você lembra de detalhes ainda. Sim. Detalhes assim, nossa, eu tava com meu amigo, eu tava assim, nesse perfume, ou esse cheiro desse feijão, eu lembro da minha avó, aí eu lembro da minha avó, eu sentado aqui, minha avó fazendo feijão, meu pai aqui, a família toda sentada na mesinha da minha vovó, e a vovó já até morreu já, mas você, na hora você faz regressão, por causa do cheiro, pelo seu paladar, pelo que você escuta.